Hello, Jen! Oi, pessoal! Eu vou falar um pouquinho de como foi que eu fiquei aqui, que eu continuei aqui, depois que a gente deu entrada, que quando eu vim pra cá eu vim com visto de turista, mas eu permaneci aqui com visto de au pair. E vou falar um pouquinho da minha experiência de au pair na Alemanha. Então, o que é ser au pair, né? Vamos começar por explicar um pouco sobre o que é ser au pair. Au pair é uma espécie de... digamos que é como se fosse um intercâmbio, porque o intuito da au pair, do programa de au pair, é que o jovem ele conheça um pouco da cultura alemã, que ele estude um pouco do idioma alemão durante o período que ele passa aqui. Então ele tem um ano para fazer isso, de 6 meses a um ano. O que é que precisa para dar entrada no visto de au pair? É necessário que o jovem tenha entre 18 e 27 anos, que ele não tenha filhos, que ele não tenha nenhum parentesco com a família, com a família que ele encontre, e que ele tenha um conhecimento mínimo de alemão, conhecimento básico de alemão, que muitos consulados exigem que ele tenha o certificado do A1, o Start Deutsch, e em outros consulados fazem com ele uma entrevista em alemão, para saber se ele realmente tem um nível bom. O interessante é que é interessante que se o jovem ele não fale inglês, ou que a família também não tenha muito contato com o inglês, mesmo que o jovem fale, que ele tenha um pouquinho mais de conhecimento do alemão para que seja mais fácil a convivência entre ele e a família. Mas nada que impeça dele vir com somente o A1 e aqui se virar. Desde que ele se esforce, vai conseguir sim. Então, a função do au pair é cuidar das crianças, ajudar a cuidar a família a cuidar das crianças, ajudar nas atividades domésticas leves, como manter a casa organizada, ajudar a organizar a organização da casa, como um membro da família normalmente, né? A au pair, ela tem um Taschengeld, ela recebe um Taschengeld, que é como se fosse uma mesada, no valor de 260 euros mensais, mais 50 euros, que é pago pela família como ajuda de custo, para ajudar no pagamento, para ajudar nos custos do curso. Uma vez que a au pair, quando vem, a intenção é de que ela faça o curso de alemão, de que ela tenha a possibilidade de conhecer um pouco mais a cultura, coisa que na escola é muito mais fácil, já que a gente aprende muita coisa lá, né? Num curso de integração, por exemplo. A au pair também tem direito a 4 semanas de férias por ano, e a carga horária da au pair são 30 horas semanais. A au pair, ela pode trabalhar menos que isso, porém, ela não pode receber menos do que os 260 euros. Esse é o mínimo que a au pair recebe. Há famílias que pagam mais do que 260 euros. Há famílias que pagam o curso completo de alemão. Há famílias e famílias. Isso tudo deve ser muito bem conversado e acordado antes de assinar o contrato. E tudo o que for estabelecido antes pela família, as exigências da família, as exigências da au pair, deve ser tudo documentado e escrito no contrato. Tudo que for acordado entre a au pair e a família deve constar no contrato. Isso é de extrema importância, para depois, caso haja problemas, tá tudo ali certinho, anotadinho. A família também tem que pagar o seguro-saúde da au pair. Um seguro-saúde o mais completo possível para meninas que cubra parto e acompanhamento durante a gravidez, né? Nunca se sabe. Bom, isso é mais ou menos o que é necessário para ser au pair. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de algumas meninas que vieram para cá, algumas colegas que vieram para cá também como au pair e que explicam mais detalhadamente o que é preciso para ser au pair. Quem tiver interesse, só clicar lá que as meninas explicam certinho. Como foi a minha experiência como au pair na Alemanha? Foi bem legal, foi bem interessante, mas no começo também foi bem complicado. Primeiro que, meu visto, quando eu vim pra cá, eu vim como turista.
Então, meu visto não era europeia. Já foi aquela coisa, tipo, como é que a gente vai fazer pra conseguir o visto de europeia? Já que o visto de europeia, geralmente, ele é dado entrada no país de origem. Ou seja, eu deveria ter feito isso no Brasil. Mas como a minha intenção, na época, não era de vir como europeia, de passar um ano aqui, não fizemos. Aí fomos atrás do Ausländerbehörde aqui, pra procurar saber se eu poderia dar entrada, mesmo já estando aqui. Eles abriram a exceção e a gente conseguiu dar entrada. Eu consegui, nas carreiras, fazer o curso de alemão, fazer a prova do A1, consegui passar, conseguimos a entrada. Isso tudo a gente fez em Düren, porque na época, a cidade que eu vim, era um Dorf, onde a gente morava, era em Distanich, e Düren é que era responsável por Distanich. E a minha experiência como PEA foi maravilhosa, porque a não ser a questão no começo, de quando eu ainda não falava alemão, de quando eu não sabia nada, então tinha que ter tudo, tá sempre com minha amiga pra traduzir tudo. Mas isso aí foi só no comecinho mesmo. Foi muito bacana. Sempre gostei de crianças. No Brasil trabalhei como doméstica, trabalhei como babá. Então, trabalhar com crianças aqui pra mim foi ótimo. Eles falavam em casa português e alemão. Então, pra mim, já facilitava. Pra aprender, tinha muita coisa que eu passei a aprender alemão mais rápido com as crianças, porque eu era meio que imitava as crianças na hora de falar. Então, foi bem interessante. O que eu diria, a única coisa que se o meu objetivo desde o início fosse ser europeia, que eu olharia seria não vir para morar em um Dorf, numa cidade tão pequena. Por quê? Morar em um Dorf é complicado se você não tem um meio de transporte tão regular, você não tem tanta opção de meio de transporte como você tem numa cidade grande. Na época, por exemplo, era só uma linha de ônibus que passava lá a cada 1 hora. No fim de semana, no domingo a gente não tinha ônibus, no sábado, depois do meio-dia, não tinha ônibus para ir para as outras cidades. Então, se você quer vir como europeia, venha, mas dê preferência por cidades um pouco maiores, onde você vai ter um pouco mais de liberdade, de locomoção, pelo menos, porque algumas famílias exigem que você tenha carteira de habilitação e te liberam um carro. Liberam o carro pro pé, porque muitas vezes ele vai buscar a criança na escola, vai levar a criança para uma aula extra e tal, então ele precisa de um carro. Mas isso são exceções. Então, não são todas as famílias que disponibilizam um carro. Então, se você mora numa cidade grande, para passar o fim de semana em algum lugar, então é muito mais fácil você se locomover de um lugar para outro. Então, essa é uma dica que eu dou para quem vem para cá. Como eu já estava aqui, eu não sei como é o processo para quem vem com agência. Se é melhor, se é pior, porque tem gente que vem com agência, se dá bem, tem outras pessoas que vêm com agência e a agência não serve de nada. Então aí fica a critério do europeia e procurar saber sempre com outras europeias, tentar saber se a família já teve outras europeias, se possível ter contato com as outras europeias, para você ter um pouquinho mais de segurança na hora que você vai fechar o contrato para vir pra casa da desconhecida, né? Esse foi o vídeo falando um pouquinho de como foi o meu oparianato aqui, como a gente chama. O meu curto oparianato aqui. Se você gostou, clica aí em gostei e até a próxima!